Então, continuando a nossa correção, agora aqui na parte 3, exercício 11. Em uma fruteira havia apenas bananas e maçãs. O número de bananas era 2 vezes o número de maçãs. Ao todo, havia 66 frutas nessa fruteira. Quantas maçãs havia nessa fruteira? Bom, aqui ele não sinalizou nada, mas como você já teve 10 exercícios dele sinalizando como você deveria montar o problema, então aqui você pode começar assim, ó. Você vai chamar de x a quantidade de bananas. E você vai chamar de y a quantidade de maçãs. Beleza. Bom, havia 66 frutas na fruteira. Então, se você pegar a quantidade de bananas e juntar com a quantidade de maçãs, tem que dar 66 frutas. E ele falou que o número de bananas era 2 vezes o número de maçãs. Então, o número de bananas, representado por x, é igual à quantidade de maçãs multiplicadas por 2. Então, está aí o nosso sistema. Bom, então, usando a linguagem que você já está acostumado, então nós podemos, esse 2y positivo, ele pode passar para esse lado, acompanhando o x de forma negativa. Então, você vai ter x mais y igual a 66 e x menos 2y igual a 0. Bom, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o número de maçãs, ou seja, o valor de y. Então, nós precisamos eliminar o x. Para eliminar o x, como os dois são iguais, basta que um fique negativo para que você consiga eliminar. E como é que a gente consegue colocar ele negativo? Multiplicando qualquer uma das duas equações por menos 1. Então, a primeira equação será preservada, porque eu vou escolher multiplicar na segunda. Então, vamos lá. X vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 2y. E 0 vezes qualquer número, 0. Pronto. Então, o primeiro objetivo foi alcançado. Qual foi esse objetivo? Esse x positivo elimina o x negativo. E aí você continua somando o restante. 2y mais y, 3y. 66 mais 0, 66. Então, qual é o número que multiplicado por 3 que vai dar 66? Se você falou 22, você acertou. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 12. Uma prova valendo 16 pontos foi organizada contendo 10 questões, algumas do tipo múltipla escolha e outras discursivas. Bom, nós não sabemos quantas questões de cada tipo tem. Então, nós já pegamos aqui a experiência, nós vamos chamar de x a quantidade ou o número de questões de múltipla escolha. E nós vamos chamar de y o número de questões discursivas. Beleza. Bom, está falando aqui que a prova contém 10 questões. Então, isso significa que se você pegar a quantidade de questões de múltipla escolha, somar com a quantidade de questões discursivas, a prova é formada por 10 questões. Ok. Cada questão discursiva valia 2 pontos. E cada questão de múltipla escolha valia 1 ponto. Então, eu vou pegar a quantidade de questões de múltipla escolha e vou multiplicar por quanto cada uma vale, que é 1. Vou pegar a quantidade de questões discursivas e multiplicar pela quantidade de pontos que cada uma vale. Com isso, a prova vale 16 pontos. A pergunta é, quantas questões do tipo múltipla escolha havia nessa prova? Ou seja, qual é o valor de x?
Bom, se eu quero o valor de x, eu preciso eliminar o y. E aí, repara aqui no y, ó, eu tenho um 2 positivo. Para eliminar esse 2 positivo, eu preciso aqui em cima de um 2 negativo. Portanto, eu vou multiplicar a primeira equação todinha por menos 2. Fazendo isso, menos 2 vezes x, menos 2 vezes y e menos 2 vezes 10, que vai dar menos 20. A segunda equação, eu vou repetir igualzinha, x embaixo de x e y embaixo de y. Pronto. Então, o primeiro objetivo foi alcançado. Que objetivo foi esse? O 2y positivo elimina o 2y negativo. O que restou, você soma obedecendo os sinais. Estou devendo 2, paguei 1, fico devendo 1x. Do outro lado, nós temos, estou devendo 20, paguei 16, vou ficar devendo 4. Bom, como eu não posso finalizar com uma incógnita negativa, multiplico aqui ó, por menos 1 para fazer a regrinha do sinal. Então, se você fizer aqui a regrinha do sinal, menos com menos vai dar mais e menos com menos vai dar mais novamente. Então, resposta, quantidade de questões de múltipla escolha é 4. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 13. Em uma lanchonete, 5 hambúrgueres e 3 latas de suco custam juntos R$ 42,50. Na mesma lanchonete, 7 desses hambúrgueres e 6 dessas latas de suco custam R$ 64. Qual é o valor de um lanche composto por uma unidade de hambúrguer e uma lata desse suco nessa lanchonete? Bom, como eu não sei o preço de ninguém, eu vou chamar de x o preço do hambúrguer. Ok, então, do hambúrguer. E vou chamar de y o preço do suco. Então, presta atenção como é que esse problema está sendo formado. Ó. Ele está falando ali na primeira frase que 5 hambúrgueres, então, como eu chamei o preço do hambúrguer de x, 5 vezes o preço. Depois, com 3 latas de suco, então 3 vezes o preço da lata de suco, vai dar R$ 42,50. Na segunda frase, ele fala que 7 hambúrgueres, ou seja, 7x, mais 6 sucos, 6y, é igual a R$ 64. Pronto, eu preciso encontrar o valor de x e preciso encontrar o valor de y. Bom, observa o seguinte. Se eu quiser calcular o x primeiro, eu tenho que eliminar o y. Bom, aqui embaixo eu tenho um 6 positivo. Para eliminar o 6 positivo, eu preciso de um 6 negativo aqui em cima. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar um valor de 6 negativo? Menos 2. Então, eu preciso multiplicar toda essa primeira equação por menos 2. Então, vamos fazer isso. Então, multiplicando toda a primeira equação por menos 2, você vai ter menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Depois, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6y. E menos 2 vezes 42,5 vai dar menos 85. Lá embaixo eu vou repetir. 7x mais 6y igual a 64. Pronto, então, primeiro objetivo, como eu estou repetindo todas as vezes, esse aqui, ó, 6 negativo, elimina com 6 positivo. E aí, continuando a conta, estou devendo 10. Paguei 7, fico devendo 3. Então, menos 3x. Bom, estou devendo 85. Paguei 64, vou ficar devendo quanto? 85 tira 64, vai ficar devendo 21. Qual é o número que multiplicado por menos 3 que vai dar menos 21? É só efetuar a divisão.
Menos com menos vai dar mais. Então, 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, nós acabamos de descobrir que cada hambúrguer custa R$ 7,00. Agora, vamos calcular o preço de cada suco. Como é que a gente vai fazer isso? A gente escolhe qualquer uma das duas equações e substitui o valor do x. Então, vamos pegar, por exemplo, a segunda equação. Então, já coloquei aqui a nossa segunda equação. Onde tem x, eu vou substituir por 7, porque cada hambúrguer custa R$ 7,00. Certo? Então, quando você multiplica 7 vezes 7, você encontra 49. Mais 6y igual a 64. Como 49 é positivo, ele troca de lado negativo. Isso significa que você vai ter 6y igual 64 menos 49. Menos 49, você vai encontrar 15. Então, para você descobrir o preço de cada suco, basta dividir 15 por 6. Quando você divide 15 por 6, você encontra R$ 2,50. Pronto. O hambúrguer custa R$ 7,00. O suco custa R$ 2,50. A pergunta é, quanto custa um lanche se você somar o preço do hambúrguer e o preço do suco? Então, hambúrguer R$ 7,00 mais R$ 2,50 do suco, você vai pagar por esse lanche um total de R$ 9,50. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou.